Miqueias 5, versículo 2, diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E Lucas, capítulo 2, nós lemos a respeito do nascimento de Jesus, e o evangelista Lucas cita por pelo menos 3 vezes o local onde Jesus nasceu, na região da Judéia, especialmente na cidade de Davi, versículo 4, chamada Belém, e também é conhecida como Casa de Davi. A intenção e a proposta é aprender um pouco a respeito de Jesus, estudando e aprendendo com os belemitas. Seria bom se nós tivéssemos um morador de Belém para vir falar um pouco para nós sobre sua cidade e sobre como a sua cidade se tornou palco do nascimento singular e majestoso do nosso Senhor Jesus. Se tornou a cidade para nós cristãos mais importante de toda a terra. O lugar mais importante para nós cristãos é, sem dúvida nenhuma, Belém, porque foi lá que nasceu o Rei da Glória entre os homens. Esta história é uma história importante para nós. O profeta Miqueias profetizou sobre o nascimento de Jesus numa cidade que não era nem famosa, nem grande e nem importante, pelo menos entre as outras cidades do reino de Israel e do reino de Judá. Para a gente poder entender isso um pouco melhor, o povo hebreu, que é aquele povo que você já ouviu falar, que sob o comando de Moisés deixou o Egito e veio habitar na Palestina, na terra prometida, se estabeleceu num reino. Este reino era o reino de Israel. Este reino foi dividido em 12 tribos, porque eram os 12 príncipes, os descendentes de Jacó, os 12 filhos, os 12 descendentes. E essa divisão foi feita, estes reinos foram criados, e estes reinos, num determinado momento da história, eles se dividiram em 2 partes. E então se formou um reino que é chamado Reino do Norte, e um outro reino que é chamado Reino do Sul. O Reino do Norte é o reino que passou a ser chamado, depois de algum tempo, de região da Galileia. E o Reino do Sul, reino de Judá, depois de algum tempo passou a ser chamado de região da Judéia. O nosso Senhor Jesus nasceu de uma virgem chamada Maria, que estava noiva, ou na linguagem daquele tempo, desposada por José. E ambos moravam na região da Galileia, ou seja, no Reino do Norte, numa cidadezinha chamada Nazaré, muito pequena. Mas nos dias em que Maria estava para dar à luz, o imperador César Augusto convoca um recenseamento. E para esse recenseamento, cada um dos moradores de suas cidades precisavam ir à sua cidade natal para fazer o seu registro, para participar do censo na cidade onde nasceu. Já pensou se isso acontecesse hoje em dia? Que confusão que seria? Muitos de nós teriam que sair daqui de Itapeva, né? Eu teria que ir para Curitiba. Minha irmã que está morando lá na Espanha, ela ia ter que ir para uma cidadezinha lá em Rondônia chamada Pimenta Bueno. Veja bem, existe um lugar assim. Meu pai teria que ir para uma cidade chamada Astorga, e lá no interior do Paraná. E minha mãe teria que ir para uma cidade lá no interior do Espírito Santo, e teria que participar do seu recenseamento lá. Graças a Deus essas coisas não acontecem mais hoje em dia. Mas naquele tempo era assim que acontecia. E então a família de Jesus, especialmente o seu futuro pai e a sua mãe, eles tinham que ir até Belém. Por que Belém? Porque especialmente tanto Maria quanto José eram descendentes, e nós estudamos isso aqui uma noite que foi longa, a genealogia de Jesus, e sabemos que tanto Maria quanto José são da genealogia do rei Davi, participam dos descendentes da linhagem de Davi, eles são de uma dinastia real, e Davi é de Belém, e então eles tiveram que ir até lá, porque eles eram naturais daquele lugar, e especialmente eram membros de uma família muito importante na Judéia, e uma família
que veio exatamente daquela cidade, Belém. Belém, em comparação às outras cidades que nós conhecemos, cidades mais famosas, como a cidade de Jerusalém, não tem nada em comum. Jerusalém é uma cidade grande, rica e bela. Belém, ao contrário, é uma cidade pequena, pobre, e não há nada de belo para aqueles que visitam ainda hoje a região onde supostamente era a Belém daqueles dias, que a gente não tem certeza se era exatamente lá, mas é uma região que sofreu com muitas invasões, troca de reinos e de domínios durante esses 2000 anos. Muitos dominaram aquela região de Belém. Hoje é uma cidade cortada por um muro, espremida por um muro. Do lado você tem judeus, do outro lado você tem árabes. A cidade pertence aos judeus, mas a administração doméstica é dos árabes, e é um lugar que não tem nada que nos remete àquele tempo. Continua sendo um lugar pequeno, mas alvo de grandes disputas. Esta cidade, nós poderíamos começar perguntando o seguinte: por que Deus escolheu Belém para Jesus nascer? O que há de especial em Belém? Qual as motivações do nosso Deus, que age soberanamente sobre todas as coisas, que é aquele que gerencia a história? Por que Deus escolheu Belém? Qual o motivo? E se há um motivo, o que esse motivo nos ensina nesta noite? É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Bom, em primeiro lugar, se há um motivo para Jesus ter nascido em Belém, este motivo é a história de Belém. A história de Belém é uma história muito bela, e é uma história marcada por eventos que são eventos importantíssimos, especialmente na história da redenção, especialmente na história que a Bíblia registra sobre o povo de Deus. A história de Belém não é uma história dessas que povoam as páginas dos livros de história mais famosos, mas é uma história que está amplamente divulgada nos livros da Bíblia. E a palavra de Deus mostra relatos de eventos que foram muito significativos, e alguns deles até proféticos, sobre o nascimento de Jesus, que aconteceram ali, naquela região que é a região de Belém. O principal deles e primeiro deles para nós é um evento que está registrado lá em Gênesis capítulo 35, que fala sobre o nascimento do último filho de Jacó, que fala sobre o nascimento de Benjamim. Benjamim nasceu de Raquel, a esposa que Jacó sempre sonhou, a esposa que Jacó amava, a mulher do coração de Jacó. Jacó, lembra que é aquele que recebeu a bênção do Senhor, e é aquele que teve o nome trocado de Jacó para Israel, que significa príncipe do Senhor. Este homem teve muitos filhos, mas o último deles, o filho chamado Benjamim, veio em meio a grande dor. Por quê? Porque na viagem de Jacó, para aquela região onde posteriormente foi chamada de Judeia, a esposa de Jacó, Raquel, veio a dar à luz a Benjamim, próximo a Belém, na região de Efrata, que é também Belém. Por isso Belém é chamado Belém e Efrata. São duas regiões ligadas, muito próximas, muito pequenas. E então, os dias de Raquel se completaram ali, e houve complicação no parto. E quando este menino nasceu, a alma de Raquel já se esvaía de seu corpo por causa das complicações no parto. Tanto que Raquel pede então que aquele menino seja dado o nome de Benoni, que significa filho da minha dor. Ou seja, os judeus e os hebreus, eles tinham o hábito de colocar o nome dos filhos que tivesse carregado com um significado que envolvia a chegada do filho. E aquele filho chegava no momento de muita dor, porque era o momento de sua morte. E ela pediu para que aquele menino fosse chamado de Benoni. Depois que ela morreu, chega Jacó. E Jacó toma esse menino nos braços e diz: não, o nome desse menino vai ser Benjamim. E Benjamim significa filho da minha mão direita, ou do meu braço direito. São dois nomes absolutamente antagônicos. O nome que ela deu, filho da minha dor. O nome que ele deu, filho da minha mão direita, do meu braço direito, a minha melhor parte. É isso que este nome significa. E é interessante porque isso tem tudo a ver com a história de Belém. Porque lá em Belém, na plenitude dos tempos, nasceria Jesus Cristo. E o Senhor Jesus nasceu de uma virgem, e esta virgem passou por muitas dificuldades para tê-lo, especialmente por causa da cultura do seu tempo, que não creu nestas coisas, mas ela sim
E esta mulher teve que ver e assistir, ao longo dos 33 anos de vida terrena do Senhor Jesus, teve que assisti-lo passar por muitas lutas, por muitos problemas, teve que assistir o seu filho sendo crucificado, e esta mulher, quando levou o seu filho para ser circuncidado, é a continuação do capítulo 2 de Lucas aí, ela ouviu do próprio sacerdote que as dores que ela veria o seu filho passar, transpassariam o seu peito. E então, quando nós falamos do nascimento de Jesus, nós estamos falando de alguém que poderia muito bem receber o nome de Benoni, porque Maria sentiria muita dor por causa daquele filho que ela tinha recebido do Senhor. Mas se nós analisássemos a paternidade de Jesus, que é a paternidade do próprio Deus, porque ele é filho de Deus, nós poderíamos também chamar este menino de filho da minha mão direita. Porque para o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, Jesus Cristo é exatamente isso. Ele é Benjamim para Deus. Ele é aquele que veio executar os planos do nosso Senhor. É aquele que veio trazer a cabo o plano redentivo do Senhor. Ele é a mão do Senhor entre os homens. É o próprio Deus encarnado. É o filho da minha mão direita. E então, do mesmo jeito que aconteceu com Raquel e com Jacó, está aqui novamente acontecendo com Maria e com José. Para Maria, este menino seria um menino que lhe faria sentir muitas dores. Mas para Jacó, ou especialmente para Deus, o pai deste menino, este seria o filho da mão direita, ou é o filho da mão direita, aquele que veio para realizar o plano perfeito de Deus. E Jacó, o seu pai, o adota. E é interessante que o papel de Jacó nessa história é exatamente dar o nome correto para o filho, porque o anjo que anunciou, o papel de José, eu estou fazendo o link com os dois aí, confunde. O papel de José nessa história, como foi o de Jacó no passado, era o papel de dar o nome. Quando o anjo apareceu a José, disse que este menino se chamaria Jesus Cristo, o Salvador, aquele que foi o prometido de todos os tempos, a mão direita de Deus, para executar os seus planos entre os homens. Veja como a história de Belém está conectada com a história de Cristo. Se não bastasse apenas este evento, que nós podemos chamar de um evento profético aqui em Gênesis capítulo 35, se você caminhar um pouco nos livros históricos da Bíblia, você vai encontrar lá na frente, no livro de Ruth, a história de uma mulher chamada Noemi. E a história dessa mulher é uma história muito interessante, porque Noemi, ela é uma judia, ela sai desta região da Judéia, e ela tem no seu nome um significado muito interessante. O nome Noemi significa filha do gozo, filha da alegria. Esse que significa o nome dela. Mas ela, junto com seu esposo, passam por momentos de muitas dificuldades naquela região. E por causa da fome, por causa dos problemas e por causa das crises, eles decidem mudar. E ao mudar, eles saem de sua terra. E ao sair de sua terra, eles sofrem graves problemas. Ela não só sofre a morte, perde o seu esposo, mas também os seus filhos que se casam com mulheres estrangeiras, eles também vêm a morrer. E ela passa por tanta dor que chega a um ponto que ela diz: não me chamem mais de Noemi, que significa filha do gozo, mas me chamem de Mara, que significa filha da amargura. Veja novamente o antagonismo desses nomes. Esta Noemi, ela também viveu o mesmo que Raquel e que Jacó viveram, e que José e Maria também viveram. Aquele lugar de onde eles, daquela região de onde eles moravam, da Judéia, quando eles saíram de lá, ela experimentou essas duas coisas em sua vida. Mas no retorno, e este retorno é muito mais importante do que a saída, porque a saída os conduziu a problemas e as lutas, no retorno Noemi volta, mas não volta sozinha. Ela traz consigo uma moabita chamada Ruth. E esta moabita chamada Ruth é a sua grande auxiliadora, porque é alguém que a ama de verdade. E então, naquele tempo de muita fome, de muita escassez, Ruth sai aos campos onde aconteceram colheitas de trigo, para recolher algumas espigas que foram deixadas pelo caminho, para ter alimento na sua casa, para se alimentar e alimentar sua sogra. E o que acontece é que numa dessas vezes que ela está colhendo, ela encontra um homem, dono daquelas terras, um homem chamado Boaz. E acontece uma linda e bela história de amor entre esses dois. E Boaz, que é alguém
daquela região, alguém que era da mesma linhagem de Noemi, que é a linhagem dos judeus, junto com essa mulher estrangeira, Ruth, vivem uma grande história de amor. E adivinha em qual cidade eles vivem essa história e se casam? Na cidade de Belém. E lá na cidade de Belém, uma grande festa acontece por causa do casamento desses dois. E logo eles têm o primeiro filho, e o primeiro filho deles é Obed. E Obed, mais para frente, vai gerar um outro filho, que é o Jessé. E este Jessé, nós conhecemos um pouco mais sobre ele, porque este Jessé é o pai do rei Davi. Veja Belém. Belém é palco de dores, Belém é palco de amarguras, Belém também é palco de histórias de amor. E Belém é palco de vida a partir de vida. Belém é palco da inserção de uma estrangeira na linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Belém é o lugar onde nasceu o maior de todos os reis antes de Cristo Jesus, que é o rei Davi, cultuado por todos os tempos como eles cultuam até hoje. E então Belém saiu da página do desconhecimento, saiu da ignomínia, saiu da invisibilidade e se tornou uma cidade visível, porque de lá veio o grande rei. A partir daí Belém passou a ser conhecido como um lugar importante. A partir daí Belém, embora fosse pequena, não tivesse riqueza, mas é uma cidade de nobres. Assim como existem cidades na Europa que são muito pequenas, chamadas de principados, mas são importantes. Por quê? Porque de lá saíram reis que reinaram sobre a Inglaterra, por exemplo. E essas cidades pequenas e inexpressivas se tornaram importantes por causa disso. Belém se tornou uma cidade importante porque reis nasceram lá. E agora finalmente nasceu o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Deus escolheu Belém, porque Belém tem tudo a ver com Jesus. A história de Belém acaba aí? Não, não acaba. E eu não vou continuar a história toda, mas eu quero citar mais um único evento histórico sobre Belém. Quando Jesus nasceu e Herodes ficou sabendo, ele mandou matar os meninos com menos de 2 anos naquela cidade. Veja como isso é duro. Se nós pudéssemos visitar Belém na metade do século I, provavelmente nós encontraríamos muitos homens sem os seus braços, muitas mulheres sem braços, na tentativa de esconder e defender seus filhos dos soldados romanos. Belém é um lugar de dores, Belém é um lugar de amores, Belém é cidade de reis, Belém é a cidade certa, que Jesus escolheu, que Deus escolheu para nascer o filho dele. Porque o que Jesus veio fazer na minha e na sua história foi o mesmo que Jesus veio fazer na história de Belém, redimir a nossa história. Porque a minha e a sua história também é marcada por amores, mas é marcada também por amarguras e é marcada por dores. Todos nós passamos o que Belém passou. Todos nós passamos por sofrimento. Todos nós passamos por momentos gloriosos. Todos nós passamos por agonia. Como Belém passou. E Deus escolheu Belém exatamente para redimir a história envolvendo esse nome. Além disso, nós podemos olhar para Belém também sobre um outro ângulo, sobre um outro patamar. Nós podemos olhar para Belém em vista do significado do nome. O nome Belém significa, literalmente, casa de pão. Por quê? Porque a maioria dos historiadores, dos especialistas em geografia bíblica, dizem que Belém está no mesmo lugar que a Bíblia registra como Betel, que é casa de pão, que é o lugar da casa do Senhor. E Belém é casa de pão também porque dela nasceu o verdadeiro pão do céu, que é Jesus Cristo. E ele mesmo diz: eu sou o pão da vida. E então Belém é a casa de pão. Mas a palavra Belém também, durante muitos séculos, tem sido associada à casa de guerra. Por quê? Porque Belém foi palco, a partir do 5º século da era cristã, de muitas guerras. A partir do ano 569, os samaritanos, ou seja, os galileus, aqueles que vieram da região da Galileia, invadiram a cidade de Belém, que era uma cidade importante por causa do nascimento de Davi e por causa do nascimento de Jesus. A partir daí, várias invasões aconteceram, inclusive invasão de cristãos, como na época das cruzadas. E Belém foi invadida, e Belém foi palco de sangrentos conflitos e guerras e dominações durante muitos séculos, durante esses 2 milênios. E por isso também Belém hoje é reconhecido como um lugar de guerra, casa de guerra.
Vejam só como este significado tem tudo a ver também com a vida do Senhor Jesus. Tem tudo a ver com a vida do Senhor Jesus, por quê? Porque para aqueles que recebem Jesus em seu coração, e reconhecem Jesus como o verdadeiro pão da vida, o alimento para a alma, Jesus Cristo é casa de pão, Jesus Cristo é o alimento para o nosso coração, Ele é o pão da vida. Mas para aqueles que ouvem falar de Jesus, mas não dão importância, não se sensibilizam, não creem nele, não reconhecem que Ele é verdadeiramente Deus, Jesus Cristo passa a ser para essas pessoas casa de guerra. É interessante que o próprio Senhor Jesus se pronunciou sobre isso no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 e 36, falando a respeito daqueles que iam crer e daqueles que não iam crer. Ele disse as seguintes palavras: não cuideis que eu vim para trazer paz à terra. Não vim trazer paz, eu vim trazer espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares, os da própria casa. E o que Jesus queria dizer com isso? É estranho, talvez você nunca tenha lido sobre isso, mas é importante que você leia o Evangelho para ler textos assim. Estas são palavras do Senhor Jesus, registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 10. E o que essas palavras significam? Significam que quando o Senhor entra num coração e transforma um coração, Cristo passa a ser a maior razão da existência, como nós acabamos de cantar. E isso significa que quando uma pessoa tem um coração realmente transformado pelo Senhor Jesus, ela não deixará nada entre ela e o seu Deus. Se o seu pai se opor, ela fará oposição ao seu pai. Se a sua mãe se opor, ela vai fazer oposição à sua mãe. Por quê? Porque nada pode nos separar do amor de Cristo, e nenhuma pessoa que conheceu a Cristo de verdade vai deixá-lo por causa de homem algum, seja pai ou seja mãe. E então o Evangelho do Senhor Jesus deixa isso muito claro. Para aqueles que recebem Jesus, Ele é o pão da vida, mas para aqueles que não recebem, Ele é motivo de conflito. É motivo de conflito porque Ele divide casas, Ele divide famílias, Ele divide amigos, Ele divide grupos de amigos, Ele divide negócios. Porque Jesus Cristo é tudo em todos e Ele é o principal, Ele tem a primazia, Ele é o nosso único tesouro. Não existe ninguém mais importante do que Jesus para a vida de qualquer um que seja realmente um cristão. Nada é mais importante do que Cristo. A instituição igreja não é mais importante que Cristo. Mas Cristo é o cabeça da verdadeira igreja. As amizades não são mais importantes que Cristo. E nem mesmo a família é mais importante que Cristo. Mas o Senhor Jesus, Ele sim é o pão da vida, Ele é o alimento. Por que Jesus se dá esse próprio nome? Porque o homem tem vivido ao longo dos séculos um grande vazio. Vazio que o faz atacar a sua própria vida. Vazio que o faz devorar uma infinidade de coisas tentando suprir o vazio do seu coração. E nada resolve. Mas quando o homem recebe a Jesus Cristo e o reconhece como o pão da vida, aí aquele vazio do coração vai embora. E é por isso que esse homem não vai mais a afastar-se do Senhor Jesus. Porque ele sabe que não tem nenhum lugar para ir, que ele não tem nenhuma fonte que resolva o problema do seu coração, porque a única fonte que pode resolver esse problema é Cristo. Por isso ele deixa pai, por isso ele deixa mãe, por isso ele deixa qualquer um por Jesus Cristo. E é interessante que Jesus também falando lá em Apocalipse, escrevendo cartas às igrejas dos últimos dias, ele diz que na sua vinda, o seu retorno será para uns motivo de muita alegria, mas para outros será motivo de desespero. A palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento, falando sobre o Evangelho, diz que o Evangelho para uns tem cheiro de vida, mas para outros tem cheiro de morte. Porque para aqueles que ouvem e creem no Evangelho, Ele é a fonte de vida, é o pão da vida, é a água da vida. Mas para aqueles que não creem, Ele é fonte de conflito. E Ele é cheiro de morte, porque é inevitável. Aquilo que o Evangelho anuncia que vai acontecer com os homens que morrem sem Deus, inevitavelmente vai acontecer. E é interessante que Jesus nasceu em Belém, e Belém é assim também. Belém foi para muitos casa de pão, mas também para muitos foi casa de guerra. Do mesmo jeito que Jesus é.
A minha pergunta, e a pergunta que todos nós temos que fazer neste momento é: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? É fonte de pão ou é fonte de guerra? E essa é a grande pergunta da nossa existência. Quem é Jesus para você? É fonte de pão ou é fonte de guerra? Mas o nome não é só Belém, já que nós estamos olhando o significado, é Belém Efrata. E essa palavra Efrata tem um outro significado. O significado dela é fecundidade, abundância. Isso tem tudo a ver com Cristo também. Porque Jesus é a grande fonte de frutificação para a nossa vida. Quem éramos nós, se não pessoas infrutíferas, até o dia que Cristo entrou no nosso coração? Nós não produzimos nada. Tente lembrar de você antes de Cristo, e você vai descobrir que você não tinha razão de viver, você não tinha esperança, você não produzia pessoas transformadas, você não produzia frutos para o Senhor, você não tinha frutos do Espírito, porque você nem sequer conhecia o Senhor. É impossível que nós, como seres humanos, possamos produzir, cheguemos ao ponto de produzir frutos de justiça, frutos de amor, frutos de bondade, frutos de benignidade, frutos de retidão, frutos de santidade, se Cristo não produzisse na nossa vida. Todo homem sem Deus, ele é infrutífero, ele pode saber ganhar dinheiro, ninguém questiona que as pessoas aprendem a ganhar dinheiro, mesmo não conhecendo a Deus. Mas eu não estou falando de dinheiro. E em relação ao que nós estamos falando, ganhar dinheiro é fácil. Mas viver uma vida diferente, transformada e produzir frutos, isso não é fácil. Isso só é possível quando Cristo penetra no nosso coração. O Salmo 1 explica como é que isso funciona. O Salmo 1 traça uma linha em que ele divide o homem mostrando quem é o justo e quem é o ímpio, como é a vida do justo e como é a vida do ímpio, qual o futuro do justo e qual o futuro do ímpio. E quando ele fala sobre a vida dos dois, ele vai dizer que o ímpio se deixa mover pelos padrões do mundo e da cultura do seu tempo. O justo, ele se orienta pela palavra de Deus, porque ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. A sua vida tem vitalidade, porque ele é como a árvore plantada junto às correntes das águas. O ímpio é como uma folha seca que o vento joga para lá e para cá. Agora, esta imagem, eu queria pegar com você, essa imagem de uma árvore plantada junto às correntes das águas, significa o quê? Significa que a sua raiz está radicalizada em Cristo, porque Jesus disse: eu sou a água da vida, quem bebe dessa água nunca mais volta a ter sede. E então Belém Efrata significa lugar de abundância, lugar de fertilidade, fecundidade, porque é o lugar onde Jesus nasceu. E quando nós estamos no lugar em que Cristo está, a nossa vida produz frutos, mas quando nós estamos longe de Cristo, não há fruto algum na nossa vida. Nós somos como árvores estéreis, que não produzem absolutamente nada, folhas secas, sem vida, murcha. E quando nós pensamos no Natal, nós lemos tantas histórias, voltamos a este cenário, e nós precisamos considerar que quando nós colocamos os nossos pés em Belém, nós estamos no lugar mais frutífero da história da humanidade, porque é o lugar onde nasceu aquele que faz produzir frutos, Jesus. Nós precisamos visitar Belém todos os dias, porque nós precisamos de Jesus todos os dias para produzir. Por isso que a gente não pode circunscrever o Natal a uma data no ano. Mas nós deveríamos pensar no Natal 365 por dia, 65 vezes no ano. Por quê? Porque eu só produzo se a minha vida estiver radicalizada em Cristo. Se eu não estiver radicalizado em Cristo, eu não vou produzir nada. Eu vou ser estéril, eu vou atravessar 30, 40, 50, 100 anos de vida. E se alguém olhar para trás da minha história, não vai achar nada. Porque não se produz nada quando você não tem Belém Efrata, quando você não tem Jesus Cristo, que é a fonte de vida para nós. Mas encerrando, um último aspecto eu gostaria de considerar com você sobre Belém. Qual a posição de Belém entre as suas vizinhas, os seus vizinhos, as suas cidades lá na região? Lembra, nós estamos falando de um reino, o reino de Judá, região da Judéia, e o texto diz, lá em Lucas, que Belém é a menor, para figurar entre as milhares, ou seja, de milhares de cidades que você selecionasse naquela região, Belém era a menor delas. Ou seja, era uma cidade minúscula, inexpressiva,
e que pela sua história natural ela poderia até ser esquecida. Mas Jesus escolheu esse lugar minúsculo, desconhecido para nós ocidentais. A gente fala de Belém, estou falando de Belém aqui, mas eu não pisei lá. Eu vi muitas imagens de Belém, mas eu não tive o privilégio de ir até lá, até porque o que restou lá é muito pouco do que havia naquele tempo. Mas Jesus escolheu a pequena, a inexpressível, a sem importância, Belém para nascer. Isso também tem tudo a ver conosco. Porque Jesus, em toda a palavra de Deus, ele é demonstrado e ele é ensinado como alguém que tem predileção por aquilo que é pequeno. Jesus escolheu uma cidadezinha pequena para nascer, assim como ao longo dos séculos ele tem escolhido corações pequenos para nascer também. Não está atrás dos corações grandes, mas ele veio pelos corações pequenos. No começo dos evangelhos, lá em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus propôs aquilo que nós chamamos de as bem-aventuranças. E ele começa da seguinte maneira: bem-aventurado os pobres ou os humildes de espírito. A palavra bem-aventurado significa felizes. Por exemplo, felizes são os pobres, os humildes de espírito. Sabe o que ele está falando? Felizes são os que têm coração pequeno. Aquele coraçãozinho bem pequenininho, apertadinho. Sabe que não tem nada. Que é tão frágil, que mal consegue se manter vivo. Pois é esse coração que Jesus escolhe nascer. Como aquela cidade era tão pequenininha, que ninguém nem sabia como ela se mantinha. Mas foi lá que Jesus resolveu nascer. O Evangelho de Marcos também no começo narra o início do ministério do Senhor Jesus e mostra que Jesus começou o seu ministério não dentro dos grandes templos, mas começou o seu ministério nas estradas empoeiradas da região de Jerusalém, especialmente num caminho que ia para o Mar da Galileia, e nesse caminho ele passava por uma cidade chamada Jericó, e nessa estrada havia cobrança de impostos, inclusive abusiva por parte dos romanos. E nesses caminhos onde Jesus realizou muitos milagres, num determinado dia o Senhor Jesus estava passando e tinha lá um posto de cobra de impostos, e lá dentro tinha um homem corrupto, muito corrupto e conhecido na época como um ladrão, chamado Levi. E ele olha para dentro dessa coletoria, olha para Levi e diz para ele: vem cá, meu camarada, me segue, vai comigo a partir de agora. E Levi na mesma hora vira as costas para aquela vida pregressa que nunca produziu fruto algum. E ele se torna esse Mateus que você lê na sua Bíblia aí. O evangelista Mateus. Esse é o segundo nome de Levi. Esse é o nome do homem que foi alcançado por Jesus. Levi ficou tão contente com esse negócio de Jesus chamá-lo, que ele falou: bom, Jesus enxerga pecadores, corações pequenos, então eu vou chamar, porque eu tenho uma porção de amigos pecadores, eu vou levá-los para almoçar na minha casa, e Jesus, o Senhor precisa falar com eles. E no mesmo dia, então, ele prepara uma refeição na casa dele, leva Jesus para lá e enche de pecadores. Pecadores naquela época eram corruptos, beberrões, prostitutas, e esse era o grupo de amigos, esse era o colegiado de amigos de Levi. Levi enche a casa dele com esse pessoal, põe uma mesa. Os religiosos não chegavam nem perto dessa gente. Jesus não só chegou perto, sentou na mesa com eles, comeu e bebeu com eles. E não beberam água não, eles beberam vinho. E aí, o pessoal do lado de fora, os religiosos, corações grandes, né? Os corações grandes do lado de fora ficaram enciumados e duvidando da divindade de Cristo, dizendo: se ele fosse realmente um profeta poderoso, como ele diz que é, ele ia saber que ele está comendo com pecadores, ele ia sair do meio dessa turma aí. Aí Jesus, percebendo isso, saiu e disse para eles: eu não vim para a gente que se acha sã, eu vim buscar os enfermos, porque quem está são não precisa de médico, quem precisa de médico são os doentes. Esse é o nosso Senhor Jesus. Esse é o homem que nasceu, esse é o Deus que nasceu em Belém. Ele veio para corações pequenos, para corações humildes, para gente que sabe que não é nada. Ele veio para aqueles que sabem que estão enfermos nas emoções, enfermos nos pensamentos, enfermos na vida, porque sem Deus sabem que não podem fazer absolutamente nada. Belém me ensina isso.
Jesus não nasceu na gloriosa Jerusalém com seus templos suntuosos, com seus muros gigantescos, com seus palácios revestidos de ouro e de prata. Jesus nasceu em Belém. E não só nasceu em Belém, depois foi viver 30 anos na cidadezinha de Nazaré, que é a cidade correlata na Galileia, a menor da região da Galileia. Foi para lá também que Jesus decidiu viver. Foi onde ele foi morar com seus pais durante 30 anos. Jesus tem predileção pelo pequeno e não pelo grande. Por isso que ele mesmo ensinou para os seus discípulos: quem quer ser grande, se torne pequeno. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Quem quer ser servido, que sirva. Quem quer ser importante, aprenda que o mais importante é quem serve e não quem é servido. E então Belém me ensina todas estas coisas importantes. Quando nós ouvimos a história de Natal não é um conjunto de coincidências. Não foi coincidência alguma César Augusto ter chamado aquele censo. Não foi coincidência os eventos que geraram este momento. Um momento em que César Augusto chama o censo que levou José e Maria a Belém, onde Jesus nasceu. Não é coincidência nada disso, mas isso é resultado de uma organização soberana e perfeita de Deus da história, para que até mesmo o lugar onde Jesus nascesse estivesse revestido de significado, para que, olhando para aquele lugar, nós entendêssemos a missão de Cristo. E nesta noite nós somos convidados a olhar para Belém, para perceber o que Jesus veio fazer. Jesus veio restaurar a nossa história, corrigir, reformar, transformar a nossa história. Jesus veio para ser o alimento do nosso coração, a nossa casa de pão. Jesus veio para corações pequenos. Jesus não veio para os altivos e orgulhosos, que acham que podem abrir as portas do céu à própria força, com seus próprios méritos. Jesus não veio para estes, mas Jesus veio para aqueles que sabem que não têm méritos e que por si mesmos estão condenados ao inferno, mas que, se crerem em Jesus, eles serão salvos, porque Jesus veio e disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Jesus mesmo disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Belém é um retrato da obra de Cristo Jesus. Hoje, este lugar para nós é Belém. Este lugar é o lugar de corações pequenos. Este lugar é o lugar onde as nossas histórias foram trazidas aos pés da cruz de Cristo Jesus, para que Ele pudesse redimir nossa história. Este lugar é Belém para nós, porque nós viemos, eu tenho certeza que você veio aqui hoje buscar pão. Não foi pão para o estômago, mas foi pão para o coração e para a alma. E eu quero dizer para você que tudo que você veio buscar, você vai encontrar, você já encontrou, porque tudo que você veio buscar pode ser descrito com um único nome: o nome é Jesus. Neste Natal, você encontre Jesus em Belém, e que você possa desfrutar de tudo que Ele veio nos oferecer graciosamente. Talvez você diga: pastor, mas eu não mereço nenhuma destas coisas. E eu vou juntar o coro com você e vou dizer: eu também não. Nenhum de nós aqui merece. É exatamente por isso que a gente está aqui. A gente está aqui porque a gente sabe que não merece nada. Mas nós estamos e continuamos aqui porque sabemos que o Senhor Jesus veio para salvar gente como a gente, que não merece nada, mas recebeu, por um espontâneo ato de amor de Deus, este amor gracioso, salvador, redentor de Jesus Cristo. Jesus nasceu para ser o Deus conosco, Deus Emanuel, aquele que vai andar conosco por toda a nossa vida e por fim nos receberá na glória junto com Ele. Ele redimiu Belém, Ele vai redimir a sua vida também, da honra e glória dEle e pelo poder dEle. Amém? Fiquem de pé, nós vamos orar encerrando este momento aqui juntos. Ó Deus, eu sei que o Senhor conhece o meu coração e o coração de cada um que está aqui nesta noite. Eu sei também que o Senhor sabe de quão pequeno e de quão enfermo nós podemos estar nesta noite. E é por isso, ó Deus, que nós apelamos ao Senhor.
Nós clamamos ao Senhor. Porque, ó Deus, assim como Belém, temos uma história cheia de amores, mas também de dores. Assim como Belém, ó Deus, nós precisamos de pão. Nós precisamos conhecer esta cidade, conhecer o Senhor Jesus que nasceu nessa cidade, porque é um lugar onde podemos dessedentar a nossa alma. Pessoas viajavam até aquela região e paravam lá para descansar e fazer suas refeições. Nós estamos viajando ao longo da história que o Senhor escreveu para nós, e hoje nós estamos parados, porque precisamos de alimento, e só o Senhor Jesus tem esse alimento para nos dar. E então a nossa oração nesta noite é que o Senhor nos dê pão, o pão que vem do céu. Ó Deus, assim como aquela cidade, nós precisamos, ó Deus, de sermos frutíferos, e sabemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Assim como aquela cidade, nós somos os menores, e talvez exista alguém aqui hoje ainda tão assolapado, cansado e achatado, que se sinta menor do que todos que estão aqui. Ó Senhor, te peço, ó Deus, que assim como o Senhor mandou o teu filho até Belém, para levantar o moral daquela cidade, que o Senhor também faça o teu filho nascer no coração de cada um daqueles que estão aqui nesta noite cansados, sobrecarregados, assolapados pelas circunstâncias da vida, e que o Senhor os anime, os levante e os encoraje, porque só o Senhor pode fazer isso com a nossa vida. E então, ó Deus, a nossa oração nesta noite é que o Senhor, neste Natal, nos presenteie, ó Deus, e presenteie cada um daqueles que estão aqui com um doce e profundo amor de Jesus. Nós não merecemos nada, ó Deus, mas sabemos que o Senhor é especialista em abençoar e em doar boas dádivas àqueles, ó Deus, que não têm nada e que precisam e dependem única e exclusivamente do Senhor. Por isso, nessa noite, clamamos ao Senhor que nos abençoe, e que o Senhor abençoe cada uma das nossas famílias, e que o Senhor abençoe aqueles que estão desesperadamente precisando de socorro nesta hora. Nos lembramos inclusive dos nossos irmãos que estão enfermos, pedimos que o Senhor os ajude, que o Senhor os cure, os transforme. Pedimos a Deus por aqueles que estão cansados e sobrecarregados da vida, que o Senhor os encoraje e os anime. Pedimos por aqueles que perderam a razão de viver, perderam o rumo, não têm esperança, que o Senhor restabeleça a ordem nesses corações, lhes dê uma razão para viver e lhes dê esperança. Eu te peço, ó Deus, nesta noite, que o Senhor faça com cada um de nós, como o teu filho Jesus fez com aquela cidade, e que assim todos nós, ó Deus, sejamos lugar de abundância de pão, sejamos lugar de abundância de vida, sejamos lugar de esperança, e tenhamos nossa história redimida por Cristo. É o que nós te suplicamos nesta noite, e que ao sairmos daqui o Senhor nos leve em paz e nos abençoe nesta semana, e que nós nos lembremos do Natal, nos lembremos de Belém, e principalmente nos lembremos de Jesus, não apenas nesta época do ano, mas todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.